Hortifruti de qualidade e economia para o seu negócio. É a quarta feirão do Horti de Natal do Mix Mateus. Tomate saladete, o quilo 2,49. Batata lavada, 4,90 o quilo. Macaxeira, o quilo 1,99. Banana pacovão, o quilo 1,99. E tem mais melancia, o quilo 1,39. Quarta-feirão do Horti de Natal Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. De novo, a Brisanet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanet, o futuro ao seu alcance. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, muito boa noite. Já está no ar o seu Farol Político aqui pela tela da sua TV Sol. Eu, Jeverton Martins, seu companheiro de toda noite de quarta-feira, sempre, claro, falando sobre política. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa. Eu estou ao vivo através da TV a cabo para você acompanhar não só o nosso programa, mas toda a programação da TV Sol, aqui na Grande Patos, parte da Paraíba e também do Nordeste. Além disso, ao vivo para todo o Brasil, mundo, através das redes sociais, na página do Facebook da TV Sol, também lá na conta da TV Sol no YouTube, e tem também o nosso perfil no Instagram, @TV Sol Patos, o meu pessoal, @MartinsJornalista, em todas as redes sociais. Já te convido a interagir comigo, deixar o seu comentário sobre este programa, fazer a sua pergunta para a nossa
convidada desta edição. Falando nela, ela disse que promete fazer grandes revelações hoje aqui, viu? Faz um tempo que a gente já tentava marcar aqui esse bate-papo, mas já diz o ditado que tudo tem o seu dia e a hora certa. Estou falando de Cíntia Mambrini, que já esteve no nosso programa como, na época, candidata a vice-prefeita de Patos e agora acabou pegando aí outra trajetória, mas não saindo da política, ficando ali nos bastidores, mas também prestando serviço à sociedade de Patos. Cíntia, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Eu estava com saudade da gente fazer esse bate-papo. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E vamos falar um pouco sobre política, né? A política que move a nossa sociedade. Se as pessoas bem soubessem, elas seriam apaixonadas por política. Perfeito. Já nessa questão de ser candidato, da paixão com a política, quando você esteve aqui, repetindo, você estava como candidata a vice-prefeita, né, na chapa de Herbert Tiburtino. Depois de aquele tempo, você foi para os bastidores, foi trabalhar ali, fazendo esse papel nos bastidores. Cíntia se identifica mais dando a cara como candidata ou ali nos bastidores, ou tanto faz, o importante é estar no meio, estar contribuindo de alguma forma? Cíntia gosta dos bastidores, Cíntia gosta de assessorar, Cíntia gosta de pesquisar, Cíntia gosta de passar a sua marca, mas deixando outros darem a cara. A questão de eu ser candidata foi por um projeto que eu e a Binho, né, Dr. Herbert Tiburtino, tivemos em 2020. Foi muito importante porque quando falamos de política, a partir do momento que você não tem voto na urna, muitas vezes te tiram a credibilidade, né? Então, a partir do momento que Cíntia foi desafiada a ter voto em urna, isso ficou mais forte. E a assessoria de Cíntia hoje é muito mais requisitada. E isso fez muito bem a mim. Eu agradeço a Paraíba e Patos, principalmente. Então, Cíntia gosta dos bastidores. Cíntia gosta de transformar as pessoas em seres políticos e gestores, porque a política é feita de gestores. Muito bem, exatamente isso. Hoje você está com atuação na assessoria aonde? A Câmara Municipal? Depois de 2020, eu fui assessorar o vereador Davi Maia como chefe de gabinete do mesmo, e hoje eu sou assessora de Cicinho Lima na Secretaria Executiva de Cultura da Paraíba. Deixou a Câmara ou continua? Deixei também? a Câmara, a gente não pode ter dois vínculos, né? Somos comissionados, então você tem que fazer opção, e hoje eu trabalho diretamente com o secretário executivo de Cultura. Muito bem, daqui a pouquinho a gente fala de Cicinho. Vamos do início, vamos saber agora, em relação à sua atuação na Câmara Municipal, como é que foi a experiência de atuar aqui no Poder Legislativo, já tendo antes, né, atuação também na Prefeitura Municipal e agora no Legislativo. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência riquíssima, porque no Legislativo em si eu não tinha tanta experiência. Minha experiência maior é no Executivo. Então foi aquela experiência de conhecimento, até porque cada cidade tem sua lei orgânica, tem o seu regimento, a Casa Legislativa, tem o seu andamento, seu fluxograma, né? Como anda a Câmara Municipal de cada cidade. Então foi riquíssimo para mim em conhecimento. Vereador Davi Maia era da CCJ e eu aprendi muito. Ele é da CCJ, Cíntia, que saiu da Câmara. Então foi um aprendizado muito grande. Como é feita uma lei, por que a lei ela pode passar ou não pode passar, os erros de redação, vícios de redação, o vereador ele pode gastar ou não, até que ponto o vereador ele pode fazer uma lei que tenha gastos, né? Então são detalhes que vão fazer da administração pública boa ou má. Então eu aprendi muito, muito. Tá bom, já estou pegando leve demais, né? Deixa eu ir agora com um pouquinho mais complexa. Um ponto negativo da Câmara Municipal de Patos que mais lhe deixou surpresa? Um ponto negativo, vamos pensar. Talvez tenha muitos, né? Não sei. O que eu senti muito na Câmara é, infelizmente, né, não há
entre os pares, vamos dizer, é muito ameno numa sessão, mas por trás não é tão ameno assim. E o que falta muito é diálogo em prol da população. Porque eu quero colocar algo para mim, para meu visualmente aparecer, e não em prol da população. Existe muita coisa que pode ser feita ainda, muita coisa que pode ser melhorada, mas é passado e, infelizmente, não visto com olhos para a população. Aqueles debates, às vezes, acalorados que a gente vê lá na Câmara, ali é muito mais para se ter um protagonismo político ou, de fato, aquilo ali é de verdade? Quando termina a sessão, como é que fica o clima? Em alguns casos são verdadeiros mesmo, a gente tem que apartar, ficam sem se falar, acabam não tendo muito, mas na sua maioria das vezes é um teatro, né? Para eu estar em foco. E cada um vai levando o seu mandato de uma forma. Uns preferem atuar calado, outros preferem fazer o teatro, outros preferem realmente atuar como vereador e fazer leis e proposituras que vão ser relevantes, ler, entender o que está acontecendo, para poder embasar, votar ou não votar. Isso é muito importante. Tem gente que diz, mas votou contra. Vamos ler. A população que falta, eu estava até conversando isso com o Jefferson, o que falta para a população é educação. Educação política, saber direitos e deveres, saber o que é. E aí o vereador chega cru. Muitos vereadores chegam cru numa Câmara. Porque os partidos políticos não fazem um curso. O que é ser vereador? O vereador pode calçar uma rua? Mas na emenda positiva ele pode? Ele pode designar algo que demande recursos do executivo? Até qual valor? Por que nomear só dá nome de rua? Nome de rua é importante. As pessoas podem não saber, mas é importantíssimo. Então, tudo isso é muito cru. Patos cresceu. Ou a gente vai ser gestor com responsabilidade e profissionalmente, ou a gente não vai ter o que Patos merece. Cajazeiras cresceu muito mais que Patos em termos estrutural, em termos de desenvolvimento humano e econômico. E por que Patos não? Porque nós não temos pessoas que estão se qualificando. E aí, Cíntia, mas eu não tenho uma faculdade. Não é ter uma faculdade, é buscar conhecer. Então, o partido político vai lançar hoje, né? São 18 candidatos. Faça um curso, entendam o que vão estar falando. Falar mal de gestão em si é fácil. Mas você estaria lá, o que você faria naquela situação? Mediante essa tua afirmação, como é que você faz essa análise na maioria dos vereadores de Patos hoje? Estão de fato preparados para estarem sentados ali naquelas cadeiras? Já se passaram 3 anos, então hoje eu diria que sim. Hoje, sim, mas naquele primeiro ano não. Naquele primeiro ano ainda nós pegamos uma pandemia naquele processo, né? E foi muito complexo, muitos atropelos, muitos erros, muitas assinaturas, muitas coisas que passaram batido, né? E para você corrigir isso ao longo do tempo, às vezes não se corrige. Às vezes coisas de muitos anos atrás estão sendo corrigidas agora. Leis foram revogadas porque não havia necessidade daquelas leis, elas emperravam o sistema, às vezes emperravam o setor privado. E foram votadas, foram sancionadas e não se pensou no contexto de gestão. Gestão é gerir pessoas, gerir obras, gerir a cidade no todo, principalmente nas pessoas. Então, hoje eu diria que todos ali estão preparados, mas no primeiro ano foi muito complexo mesmo. Erros assim, gritantes. E hoje a gente pode dizer que todos estão, mas eu gostaria que todos que entrassem hoje já tivessem pelo menos 50% preparado, tivesse uma orientação. E aí eu vou até dizer à presidente Tide, eu sei que a senhora está aí e pode já deixar um curso, né, para os próximos que chegarem. Os partidos, volto a dizer, partidos políticos, preparem seus candidatos,
para não chegar lá e ser meramente bonecos. E alguma coisa positiva que te surpreendeu? Eu me surpreendi no fato da acolhida. Eu sim, aprendi muito com os funcionários de carreira da Câmara. E deixo aqui uma ressalva com o companheiro da Tanha, que foi uma das pessoas que muito me ensinou. E os funcionários da Câmara, eles não têm a preguiça de lhe ensinar. Mas você tem que querer estar lá e ir aprender. Eu fiz parte de um grupo que ia para a Câmara todos os dias. Eu ia para a Câmara todos os dias. Cíntia, tinha gente para atender? Não, mas eu ia ao setor financeiro, eu ia ao setor de arquivo, eu ia à secretaria, eu ia ao setor de ata. Eu quis aprender. Então, tudo isso é muito importante. Para um bom assessor, ele tem que saber o andamento de tudo. É esse o diferencial de Cíntia como assessora. Quem, na sua visão, tem uma atuação mais adequada hoje? A oposição ou a situação, falando de Câmara Municipal, dos vereadores que compõem a bancada oposicionista de situação? Eu não vou dizer nem situação nem oposição. Eu vou dizer o centrão. Porque existe um centrão. E este centrão é que faz a coisa acontecer dentro da Câmara. Ele faz tanto a oposição ganhar como a situação ganhar. E aí você diz assim, Cíntia, mas como é feito isso? Vamos lá. Nas comissões, porque como é indicado as pessoas para as comissões? Estou voltando aqui um pouquinho para ensinar a população. Existe o bloco de situação, que é do prefeito, os oposicionistas e um bloco independente. Quem são os blocos independentes? São aqueles partidos que foram eleitos pessoas que não são da base do prefeito, né, na época da campanha, e não se intitulam oposicionistas. Então, a indicação vem do maior número de vereadores. Então, o centro hoje, que a gente diz, vamos dizer os independentes, é que dizem quem são os vereadores que vão para as comissões. Comissões CCJ, que é Constituição e Justiça, e Finanças, que são as duas comissões mais importantes. E muito do que vai ser feito com o dinheiro da cidade passam por essas comissões. Então, esses vereadores é que fazem o andamento da Câmara. Então, eles têm o maior, vamos dizer assim, não é poder, mas o maior trabalho para que as coisas aconteçam. Então, Cíntia, alguma propositura do Executivo foi engavetada? Não foi engavetada, mas muitas voltaram para correção. Muitas. Né? E assim, é chamado secretário para explicar, é chamado, se for um setor privado, é chamado também. Então, este trabalho da Câmara não é divulgado. A sessão é muito importante, mas o trabalho anterior à sessão é muito grande. Se a comissão ela não trabalhar, não há o que se fazer numa sessão. E isso não é falado, não é mostrado. Se ganha quanto a mais? Eu já vou até além, Jeverton. Não se ganha R$1 a mais. O vereador, ele ganha a mesma coisa que os outros pares, só que ele disponibiliza um tempo maior para avaliar projetos. E aí é onde anda as sessões da Câmara. Você falou que existe o centrão. Eu lembro que na legislatura passada levantava-se esse debate, que em Patos existia um centrão, né? Alguns diziam que não, outros diziam que sim. Aí eu entrei aqui no site da Câmara Municipal, para a gente não se perder, e eu vou fazer aqui o desafio agora para você, né? Vou dizer vereador por vereador e você vai me dizer quem é centrão e quem é oposição. Pode. Até porque tem gente que questiona até alguns vereadores de oposição, se de fato é oposição, né? Então vai ser uma oportunidade. Eu vou aqui pela ordem que está no site da Câmara, né? Logo para o vereador que você prestou serviço lá no gabinete dele, Davi Maia. Centrão. Nós estamos dizendo de base política, nós estamos falando partidariamente, deixando isso bem claro para que as pessoas entendam. Exato, e a nível local, né? Exatamente, exatamente. Davi Maia. Centro. Décio Motos. Décio, Emmanuel e Fofa, que são do mesmo partido, fazem parte deste centro. Jamerson Ferreira. Oposição. Nandinho. Faz parte do centro. No bloco, né, de situações ali, centro. Sargento Patrião. Faz parte do centro.
por mais que politicamente, volto a falar, ele seja um opositor, mas no bloco de divisão da Câmara, bloco que elege-se um representante, o Rede, ele faz parte do centro, não é nem situação. Nega Fofa, que faz parte do centro do também. Centro, né? É Mano Araújo. Também, por conta do partido. Mas a posição pessoal dele? Ele é base. Salles Júnior? Estes são situação, porque são do partido do prefeito. Então, os 4 que são do Republicanos, né, era segundo, que faleceu, e quem assumiu foi Fatinha Bocão, Nadir, Ítalo e Salles, são do bloco situação nessa questão de indicações para as comissões. Presidente Tide? Ela faz parte do centro também. Por quê? Por conta do partido. Ferre Machis, que agora está sendo substituído novamente. Que é Ramon, né? Que Ramon, faz né? essa questão do bloco centro, né? O vereador Ítalo, Republicanos. Que é situação nesse bloco, né? neste bloco. Marco César. Também centro, porque é um partido que era independente. Vê as duas que você já citou, que é Fatinha Bocão e Nadir. A vereadora Nadir. Aqui seguindo. Josmar Oliveira. Que é oposição. O Ilha da Farmácia. Que é centro também. Ele é o representante do bloco centro. Ele é o representante. Ele é como se fosse o líder ali do bloco? É como se fosse o presidente do bloco, né? E na situação hoje é Ítalo, né? Que é o bloco dos 4 republicanos, era Salles Júnior, hoje é Ítalo, porque Salles passou a líder do governo na época, né? E na oposição, quem ficou líder foi, na época, Jamerson Ferreira. E o último é José Gonçalves. Que é oposição. Né? O José Gonçalves a gente não precisa nem dizer de oposição ferrenha. Eu acho que só se Lenildo Moraes fosse o prefeito que ele não seria oposição. O José Gonçalves gosta de ser oposição, então, né? Só não é o PT. E ele sabe que eu gosto dele, a gente tem embates bastante grandes e, assim, um respeito enorme. E, como ele diz, companheiro, eu lhe respeito porque você fundamenta, você não discute. Discussão é fácil, debate é difícil. Verdade, perfeitamente. Então, está aí essa divisão. Na questão política mesmo, tem centro também? O cara ali que quer agradar os dois lados? Não. Na questão política, ou é base ou é oposição. Hoje nós temos na oposição, nós temos Jamerson, Josmar Oliveira, Zé Gonçalves e Sargento Patrian. Né? Apesar de vereador Sargento Patrian ser do mesmo partido que o vice-prefeito, né? Exatamente. Mas os outros, né, 13 são base. São base do governo. Aí é uma questão política, não é uma questão partidária. Inclusive, não é comum. O único vereador do partido do vice-prefeito hoje é a oposição, que começou como situação, né? Sim, por muito tempo ele ficou sendo situação. Né? Mas por algumas questões, vamos dizer, particulares, ele se tornou oposição. Né? Chega a se causar estranheza, né? Mas eu vou dar uma pitadinha aqui de pimenta. O problema da política de Patos é o ego e não a população. Nesse caso do sargento, tem alguma coisa a ver com isso, com essa questão de ego? Todos, sem exceção. Todos sem exceção. Ego. Bem, em relação a essa mudança agora, que foi uma outra coisa que causou muita estranheza, essa volta de Ferre Machis, muito rápida, e aí, acho que uns 16 dias, 15 dias depois, já voltou de novo para a secretaria e Ramon assumiu novamente. Como é que você analisa essa mudança assim, tão repentina de vai e volta? Eu não estava na Câmara mais quando isso ocorreu, mas eu vou citar novamente a palavra ego. Cíntia, o que aconteceu? Bom, oficialmente eu não sei porque eu não estou mais lá. Mas o que eu posso dizer, a palavra ego, houve umas rusgas, já vinha acontecendo algumas rusgas, e aí, não, vamos voltar a Ferré, vamos tirar um pouco o Ramon de frente, vamos fazer. Mas assim, prefeito Nabor, me desculpe, foi um tiro no pé. O senhor com uma gestão aí que está sendo segurada a todo vapor, segurada para que não haja nada, isso aí foi desnecessário.
Bastante. Porque se fosse para voltar, ficasse pelo menos mais um tempo, né? Não chegou a 30 dias, isso ficou muito... e a própria comunidade rural gosta muito do trabalho do secretário Ferrer Machixe. Eu conheci ele na época do governo de Naldinho, né? Como vereador na época, e ele sim mostrou um bom trabalho na área rural. Me surpreendeu como secretário de Agricultura, me surpreendeu mesmo. Falando agora do secretariado, como é que você analisa essa questão do contato da Câmara Municipal, dos vereadores com os secretários? Eu pergunto isso porque em algumas sessões eu já vi vereadores até de situação reclamando do secretariado, do prefeito Nabu, que não é atendido, que as solicitações não são respondidas. Nos bastidores ali, o que é que se comenta sobre os secretários do prefeito Nabu? Eu vou ser bem sucinta. É mais fácil falar com o prefeito do que com alguns secretários. É mais fácil falar com o prefeito. Não por uma questão de que o prefeito resolva, mas porque o prefeito atende. E isso, muitas coisas demandam emergência, que seja resolvido. Não é porque eu sou vereador, né? Estou dizendo aqui, não é porque eu sou vereador, não é porque eu sou assessora de fulano de tal. Mas é porque se chegou aquela situação até nós, vamos resolver, volto a falar, gestão. Gestão é solucionar problemas, é administrar o fogo. E aí não deixa as coisas acontecerem, o secretário não atende, porque eu estava em reunião, eu estava em audiência, porque eu estava não sei aonde, porque eu fui... Muitas vezes, Cíntia Mambrini, posso dizer, não era atendida como chefe de gabinete de um vereador. Eu não estava ligando lá para falar de um problema meu, estava ligando para falar de um problema da população. Mas existem secretários que são extremamente acessíveis. Extremamente. Vou citar Ferrer porque é vereador. Ele sempre foi extremamente acessível. Um outro que eu vou citar aqui, e muita gente não é muito fã, mas eu vou citar que é extremamente acessível, é Lucinaldo, superintendente da STTrans. Ele pode não responder de pronto, mas ele diz, estou em tal lugar, assim que parar eu respondo. E responde. Não é porque é Cíntia, eu estou dizendo porque outras pessoas, população, e ele respondia. Entendeu? Então, assim, e tem alguns que eu não vou citar nome para, né, não ficar aqui expondo pessoas, mas nem na frente dele, você ligando, ele atende. E aí é ruim até você como assessora, creio que vai concordar comigo, porque muitas coisas, não há necessidade de você falar com o seu superior, que já vai ter muita coisa para resolver, e a assessor isso é para facilitar a vida dele aqui, né? E aí você liga para o secretariado, não resolve, não atende, sequer você consegue fazer o contato, aí vai sobrecarregar o prefeito, né? O prefeito. E aí, assim, aí você chega para o vereador, fala, tentei diversas vezes, né? No caso, eu estava assessorando o vereador, tentei diversas vezes, aí o vereador tenta também ligar para o secretário não atende. Isso é triste, porque o vereador... Ah, Cíntia, mas o vereador... O vereador representa a população. Sim. Ele teve lá seus votos, então, querendo ou não, seja lá, vamos pegar um que teve menos votos, que eu não lembro quem foi, mas que teve 400 votos, vamos pegar o que teve mais, 1.200 votos, ele representa, pelo menos aqueles votos ele representa. Então, assim, se ele está ligando, ele está representando todos aqueles votos. E por que não atender? Né? Então, aí, o que o vereador faz é uma emergência, o que ele faz? Liga para o prefeito. E o prefeito acaba, às vezes, sobrecarregado, não se passa por assessoria. Por quê? Porque o secretário não atendeu. Aí o vereador não vai querer ligar para o assessor do prefeito. Ele vai querer ligar logo para o prefeito para dizer, resolva porque a situação aqui está precária. E, às vezes, é uma opinião, não dá para resolver. Isso é uma questão de tal órgão, isso é uma questão de tal coisa. Mas aí você tem segurança em dizer aquilo, né? Por exemplo, um TFD fora do estado, como é feito? Para quem pode ser feito um TFD fora do estado? A gente sabe que tem casos transplantados, né? Que é em Recife, não é feito aqui. Então, existem órgãos que são feitos na Paraíba e outros órgãos são feitos em Recife. E aí se leva esses pacientes. Mas é uma burocracia diferente do que você mandar o munícipe lá para ir para o TFD e fazer a documentação. É um outro tipo de documentação, né?
outra coisa, nós tivemos Fagner, eu vou citar, que é muito minha amiga, ela foi correr a ultramaratona na China. Como é feito isso? Como é feita essa documentação? Ela teve pela seleção brasileira algumas coisas e outras eram pela prefeitura. Que infelizmente, Germana foi muito solícita, ela fez tudo o que pôde, mas infelizmente a prefeitura de Patos tem deixado a desejar. Por quê? Se prioriza 2 times de futebol na cidade e as outras modalidades não têm recurso. Então, assim, nós temos uma atleta de seleção brasileira, ela representa Patos, Paraíba, Brasil, e ela não tem esse apoio da cidade que ela mora. Fagner foi aqui, inclusive foi oferecido para ela, se ela aceitou um valor bem irrisório para participar da competição? Exatamente, foi feito esse depósito a ela, que não pagou nem o traslado dela daqui a Natal, né? Porque a seleção deu as passagens para a China a partir de Natal. Então, assim, ela teve que ir e voltar de Natal, R$400, nós sabemos que não dá nem para pagar esse traslado de ida e volta, né? E ela tem a suplementação, ela tem todo o treino dela, ela tem toda a situação, fisioterapia, tênis especial, meia especial, e tudo isso é do bolso dela. Ela não tem uma bolsa atleta. Ela trabalha, então ela vai treinar 3 horas da manhã, no horário do almoço, à noite, em horários que ela pode, porque ela tem que trabalhar. Ela não é valorizada como atleta. E é uma atleta de ponta de Patos, né? Ela ficou na classificação de ranking, ela foi uma das poucas que terminou a prova. A primeira do ranking feminino desistiu da prova. Por quê? A China ela tem muita diferença de água, e alimentação, e deu intoxicação na maioria dos atletas com a água. Fagner teve intoxicação, mas ela não saiu da pista. Ela terminou as 24 horas correndo 205 quilômetros com intoxicação. Imagina eu estava na cama, né? Então, assim, eu parabenizo muito, e ela leva o nome da Paraíba e de Patos. Mas, infelizmente, o poder público prioriza, e aí é uma questão de gestão. Vamos falar de gestão de novo. Por que pegar o dinheiro por completo e colocar em 2 times? É 140 mil? Deixe 30, pelo menos, para as outras competições. Nós tivemos aí as meninas que foram para a ginástica rítmica em João Pessoa, estão despontando, são crianças. Tiveram que fazer rifa, bingo. Foi doado só uma van da prefeitura para levar. Essas meninas vão comer como? É de um projeto do Noé Trajano, da associação do Noé Trajano. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para Patos. Patos hoje é uma cidade grande, de ponta. Como não tem R$75 para pagar a inscrição? A alimentação foi feito um bingo de um ventilador. Gente, gestão. Vamos pensar na população. Ah, mas a eleição tá ganha, que a gente ouve, né, alguns babões aí nos grupos ou na rua, a eleição tá ganha. Você mora em Patos, seus filhos também, seus netos também vão morar. Pense nisso. Você está dando aqui alguns exemplos desse caso de esporte, citou até a Fagner, depois um outro grupo, mas são vários aqui na cidade. Sim. Com esta mesma realidade, né? Sim, nós temos judocas, nós temos ciclistas, e às vezes as pessoas preferem ir para o setor privado correr a sacolinha, como eu brinco, do que pedir para a prefeitura. Porque eu não digo que seja humilhante, eu não vou usar essa palavra porque fica muito piegas, mas é desestimulante. A pessoa já tem que fazer um tanto para ela chegar a ser um atleta nacional, não é fácil, ela tem que passar por N etapas. Quando ela chega, ela não tem apoio da sua cidade. E aí? Quer dizer, como funciona isso? Como é que é feita essa divisão? Quem faz essa divisão de valores? Gestão. Vamos voltar. Gestão. Quer dizer, eu pego todo o valor que é do esporte e coloco em 2 times. Não que eles não mereçam, eles mereciam até mais. Mas dentre o que é ofertado para a Secretaria de Esporte, que é votado na LDO, na LOA, que aí é votado pela Câmara, viu, população? Então, vamos lá de novo. Voltamos para a Câmara. Quando eu digo que a cidade roda
e é a Câmara que faz essa engrenagem rodar, a gente tem que perceber isso e votar corretamente em vereador, não é só em prefeito. Quando é votada essa LOA e há essa disponibilização orçamentária para aquela secretaria, como é feito aquela disponibilização de valores? Como é colocado as diversas modalidades? Essa questão da China, Fagner, ela não é de hoje, ela desde o ano passado ela vem dizendo, documentação, ranking, tudo. Ela só veio pegar os R$400 2 dias antes da viagem. Ou seja, todo este período de treinamento dela, todo este período que ela fez para representar, não foi dado R$1 a ela. Complicado, muito complicado a nossa cidade. Se a gente for falar de medicação, se a gente for falar de PSF, que eu não concordo com a forma que é feito o PSF, porque PSF é humilhante? É humilhante. Agora eu vou usar a palavra humilhante. Para eu passar numa consulta, ou meus pais, que já são idosos, têm mais de 70, é necessário ficar numa fila antes do PSF abrir para pegar uma senha. Não existe isso. Vamos lá, quanto o médico atende? Não existe isso também de quanto o médico atende. Ele está lá para atender de tal horário a tal horário. Se for 60 pessoas, neste horário ele tem que atender. O que acontece? Porque não é agendado consulta para idoso. O idoso ele retorna de meses em meses para pegar receita, porque ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem as suas comorbidades. Por que não faz o agendamento? Ah, não, vai chegar no dia... Viu, filho? Tu vai lá na fila, porque teu pai não tem condições, né, de ficar numa fila, você fica lá, tem gente 12 fichas. Tem gente que vai de madrugada, né, para poder tentar ser as primeiras 12 ali, né? fichas, não existe isso, Jefferton, não existe isso. E não é melhorado, já se bateu, já se foi, já subiu, já desceu. Agora eu vou dizer, Cíntia, quando chega no PSF, eu digo, o médico atendeu quantos? Ah, mas é um direito seu, população, saber quanto o médico atendeu. Você não está desacatando o funcionário público saber se ele está trabalhando. Vamos desmistificar isso. Você paga os seus impostos. Quantas pessoas o médico atendeu? Porque 12 fichas, será que é distribuído as 12? Eu já cheguei em locais que não foram. Ele tinha atendido só 8. E não é o médico, viu, população? Muitas vezes não é o médico. Tem um polêmico que você levanta aqui, Pois é. Então, assim, Cíntia, além de assessoria, ela é usuária das coisas, porque a gente só entende usando. Verdade. E eu não chego dizendo que eu sou a fulana de tal, porque eu não sou, eu sou igual a todo mundo, carne, osso e pescoço. Sou igualzinha. Existem alguns problemas de demanda da UPA, por exemplo. E aí, eu reclamo, mas eu não reclamo sem fundamento. Eu vou reclamar para a pessoa que é responsável. Eu ligo, gostaria de falar com a senhora diretora, gostaria de falar com o senhor diretor, gostaria de entender o que está acontecendo. Eu posso ajudar? Eu posso ver o que pode ser feito? Isso era um dos levantamentos na Câmara que muitos vereadores sentavam e debatiam. Secretário, o que precisa para a gente ajudar? A gente pode mandar emendas, você quer que faz lei, você quer que a gente debata? Existia essa conversa e isso era muito sadio e saudável, era muito importante e é muito importante. Aí não é oposição, situação, base, não base, porque todo eleitor seu vai precisar usar PSF, vai usar um hospital. Ah, mas eu tenho, como se diz, plano de saúde. Cuidado, você usa o SUS e você nem sabe. Se você sofreu um acidente, não é o plano de saúde que vai lhe tratar. É o SAMU, é o bombeiro, que são públicos. Você vai a um hospital público para depois ser transferido. Pelo menos os primeiros atendimentos passam pelo SUS. Sim, e as pessoas insistem em fazer essa divisão. Eu não sou. Você sabia que essa pasta de dente que você usa, ela é liberada pelo SUS? Tem a Anvisa e tem o SUS.
o número de flúor que vai dentro dessa pasta, se ele é saudável ou não, é o SUS. Então, as pessoas precisam. Volta. Jefferson, você é a chata da entrevista. Educação. Nos falta educação. Verdade, concordo plenamente. Vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente continua esse bate-papo aqui falando sobre os bastidores da política de Patos. Vamos falar um pouquinho também a nível estadual, saber como é que está esse trabalho dela a nível do estado. O Farol Político volta já já, não saia daí. Hortifruti de qualidade e economia para o seu negócio. É a quarta feirão do Horti de Natal do Mix Mateus. Tomate saladete, o quilo 2,49. Batata lavada, 4,90 o quilo. Macaxeira, o quilo 1,99. Banana pacovão, o quilo 1,99. E tem mais melancia, o quilo 1,39. Quarta-feirão do Horti de Natal Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. De novo, a Brisanet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanet, o futuro ao seu alcance. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Farol Político está de volta aqui pela tela da sua TV Sol. Deixa eu aproveitar o início dessa segunda parte do nosso programa e agradecer pelo carinho da sua audiência, a você que está compartilhando a nossa transmissão ao vivo nas redes sociais, você que está deixando o seu comentário, interagindo conosco. Muitíssimo obrigada pelo seu carinho, obrigado pelo seu carinho. Estou ao vivo também através da TV a cabo, para você nos acompanhar aí na Grande Patos, parte da Paraíba e também do Nordeste. Hoje a nossa convidada é Cíntia Mambrini, já falamos um pouquinho sobre os bastidores da Câmara, entramos aí para educação, esporte, saúde, falamos de tudo um pouco. Se der tempo a gente ainda volta para saber esses bastidores da Câmara, porque eu quero tratar agora, Cíntia, dessa nova experiência que você está tendo a nível governo do Estado. Como é que tem sido esse trabalho por lá? É muito rico, né? Porque eu saí de uma prefeitura, vamos dizer, do micro para o macro. Então, assim, é muito rico, é muito aprendizado, porque a gente tem que passar por processo de aprendizado. O que nós podemos fazer pela população, e agora a população aumentou, né? Porque eu digo que agora é Paraíba, então a cultura na Paraíba como e é riquíssima, a cultura paraibana ela é riquíssima. Cíntia está aprendendo coisas que ela nem sabia que existia, né? E existem projetos muito bons. E nós estamos aí engatinhando, eu falo nós, o Cíntia está engatinhando nessa área, eu tenho assessorado o Cicinho, tenho aprendido muito com ele, porque culturalmente é uma praia dele e ele manda bem, eu vou dizer em português claro, e me ensina muito. Nós temos hoje a Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei muito, que está sendo aí preparado para distribuição de verba, para como vai ser feita, as inscrições foram feitas, a seleção, tem toda esse, vamos dizer assim, esse passo a passo. Então, é muito importante. O governo Lula, ele tem priorizado, né, a cultura. Então, a gente vê que as verbas foram bastante generosas. Então, a gente vai ter
para o estado aí, o governador anunciou 50 milhões, né? Então é um dinheiro razoável para que a cultura se expanda e traga emprego e renda, né? Que é o mais importante. Com certeza. A sua de fato, você fica mais ligado à secretaria ou pessoalmente à Cicinho? Eu fico nos dois pontos, né? Eu sou assessora direta do secretário, porém o secretário ele passa por secretário, político, né, e pessoal. Verdade. Então a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Então é secretaria em João Pessoa e Patos como parte política, né? E outras cidades que a gente visita também pela questão da secretaria. Então a gente vai visitar muitas outras cidades, acaba de Taperoá, Santa Terezinha, eu estive com ele nesses lugares. Muito bem, como você bem falou, né, Cicinho está na praia dele, que é a cultura, acho que não teria outro cargo melhor para encaixar Sim. ele, senão nesse, né? Sim, e é como eu disse a você, o aprendizado para mim está sendo riquíssimo, porque é uma área que ele domina. E muita gente pode dizer, mas Cicinho apenas é um cantor. Lê do engano, ele entende realmente de cultura. E Cicinho em relação à esfera política, ele foi candidato a deputado nas eleições passadas, acho que surpreendeu muita gente com a votação que ele teve, mas a preço de hoje, como é que Cicinho está tratando o pleito do próximo ano? Muita gente já ventila aí ele como um pré-candidato a prefeito da cidade, se bem que eu acho que oficialmente ele nunca se declarou, né, pré-candidato, mas as pessoas ventilam essa possibilidade. Ele colocou o nome dele à disposição, junto à oposição, como um dos nomes que poderiam ser pré-candidatos. Por isso, ele não se anunciou pré-candidato, porque quando a gente anuncia uma pré-candidatura, a gente está dizendo, é quase certo que eu serei, a não ser que aconteça algo, né? E aí ele não se anunciou por conta de esperar que este grupo de oposição combinado tinha sido, que seria feita uma pesquisa, né, e o melhor nome sairia candidato, ou outro vice, ou se compunha chapa, ou se compunha gestão, como ia ser feito, enfim. E infelizmente, né, ou felizmente, eu não sei qual a palavra usar, volto nos egos, né, das pessoas, não houve uma coesão, né, e a oposição acabou se perdendo, eu posso dizer isso, né. Gostaria muito que Nabor tivesse uma oposição, não porque eu sou contra o prefeito Nabor, muito pelo contrário, mas quando a gente tem alguém para cutucar, a gente vai dar a nossa melhor versão. Mas quando a gente está no comodismo, se eu engordar, se eu emagrecer, ninguém vai me dizer nada, então eu estou cômoda, né? É isso que eu penso. Então é necessário. Mas a oposição ela não se engajou, a gente não vê esse engajamento feito. Eles não se articularam unidos. Já começou a se pontuar alguns nomes que vão sair, eu vou para cá, eu vou para lá, eu venho, né? E isso desmanchou o grupo. Hoje já posso dizer que esse grupo da oposição, ele já está rachado? Sim, houve esse racha e se perdeu o foco. Então cada um foi buscar o que é melhor para si. Então não vou citar nomes que eu vou estar dizendo aqui coisas que não seriam delicadas, mas um foi buscar ter apoio para sua candidatura X, o outro foi buscar partido para que possa unir um grupo e voltar à cadeira que está, e assim foi, cada um buscar o seu local, vamos dizer assim, buscar a sua, como é que eu posso dizer? Caminho, o seu caminho, vamos dizer assim. Mas acabou sendo dividido. E aí o que acontece? Cicinho, ele hoje atua como secretário, ele é João Azevedo, e uma das questões também que foi muito levantada e que eu conversei muito com ele, porque o assessor ele tem que fazer o papel de chato, de ser o intransigente e fazer a crítica mesmo, que é melhor você ouvir a crítica de dentro do que de fora, né? E uma coisa que eu disse a ele, a oposição em Patos, ela não é João Azevedo. E como você vai administrar isso sendo um secretário do governador? Né? Isso é um dos questionamentos que eu fiz a ele e ele sempre me afirmou. Cíntia, eu sou o João. E aí foi uma das coisas que a gente levantou. Cicinho, como eu disse,
ele é secretário, se mantém secretário e ele é João Azevedo. É o que eu posso dizer de Cicinho hoje. Eu tinha muitas minhas dúvidas em relação a essa mesma questão, porque eu ficava a pensar, será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o doutor Érico no passado, que também era João, Nabu era João, e quando foi lá no final, o governador vai ter 2 candidatos na cidade, o governador vai ter que decidir entre um outro ou dar um jeitinho ali de unir. Né? Então eu ficava a pensar nessa questão e acho que é o pensamento de vocês também, né? Sim, e é uma questão que a gente debateu entre grupos, entre assessores e com o Cicinho, e o que é prioridade para todos. Como eu volto a falar, o que é ego? Às vezes é necessário você recuar para trabalhar melhor. Não é, Cíntia, mas eu vou, não vou. Não é assim que funcionam as coisas. Existem momentos, existem situações, existe tempo para tudo. Eu vou dizer porque quanto tempo nós marcamos essa entrevista. Então, assim, existe um tempo para tudo. E não é o tempo. O tempo é trabalhar a cultura. E assim ficamos. Existe alguma possibilidade de Cicinho Lima se unir ao prefeito Nabu Vanderlei nas eleições do ano que vem? Então, sendo João hoje tem Hugo Mota, né, e Nabu Vanderlei na sua base, né, vamos dizer, são unidos. É possível, tudo é possível, vai depender dessa, vamos dizer assim, dessa conversa com João Azevedo, né? Então, tudo é possível. Inclusive, é possível Cicinho sequer não ser candidato ano que vem? É possível, sim. É possível, sim. É muito provável. É muito provável, né? É muito provável que não seja. E aí, mediante esse racha da oposição, mediante Cicinho, a situação hipotética, nem ser candidato, ou se unir à situação, como é que vai ficar o grupo de oposição nesse momento, na sua visão? Porque se ventila, acho que tem 3 nomes, que eu posso dizer, mais fortes hoje, né, para ser candidato a prefeito ano que vem, doutor Ramonisson Alves, o próprio Cicinho, muita gente fala no brother construtor. Acho que seriam esses 3, sim, né? Os nomes maiores, né? Nomes que maiores. aparecem em pesquisa são esses 3, né? O que eu vejo, a oposição, ser oposição não é fácil. Eu vou agora fazer aqui uma defesa, né, da oposição. Ser oposicionista não é fácil. Ainda mais com uma máquina do tamanho gigantesco que o Grupo Mota tem hoje. Daí a César o que é de César. Eles souberam se articular. Deputado estadual, federal, prefeito. Não é um simples, vamos dizer assim, não é uma simples cargo pontual. É uma união de forças. E, né? o próprio governo do Estado. E o próprio governo do Estado, né? Porque faz parte desta base. Então, assim, a oposição está sofrida neste ponto. Nós não temos, eu digo, eles não têm, eu digo nós no sentido de oposição em algumas coisas, mas assim, eles não têm como nem pensar em brigar de igual para igual. Mas a inovação, você ter fundamentação, você estudar o seu adversário, porque inimigo é muito feio dizer, né? Eu acho que inimigo é quando é uma coisa de guerra, né? Nós não estamos numa guerra. Mas você estudar seu adversário, ver as fraquezas, e isso não foi feito. Por isso a oposição não conseguiu segurar aonde estava. Ramonilson, para mim, é uma figura muito, particularmente, foi muito bom a mim, mas como político, infelizmente, doutor Ramonilson, eu estou dizendo aqui para o senhor que eu já lhe disse pessoalmente, infelizmente, se calar, se esquivar de ir para o embate é muito ruim. O político ele precisa ter posição e posicionamento. Se ele não tiver, ele está perdido. Ainda mais quando é oposição, porque a principal arma do oposicionista é o discurso, né? O discurso e o ataque. O ataque bem feito, não há como a gestão sair. Cíntia, mas nós temos vereadores de oposição. Temos. Mas será que estão sabendo fazer o ataque? Ou a gestão é muito boa, que não há um defeito, ou o ataque não está sendo bem feito.
Mas enquanto vereadores, não se tem esse ataque, não se tem um apontamento ali das falhas? Tem. Mas Tem. não está sendo Apontar feito, é diferente de atacar. não está sendo feito da forma correta, é isso que você quer dizer? Não está. Eu afirmo isso. Atacar, sim, atacar é detectar o defeito, mostrar a solução. Porque estou dizendo que eu sou um bom gestor. Porque quando eu ataco, atacar é mostrar o defeito e dar a solução. Porque aí eu provo que está errado. Eu dizer, olha o buraco na rua. Isso qualquer cidadão está vendo que tem um buraco na rua. O vereador não ganha para ver o buraco na rua e ficar falando que tem um buraco na rua. Ele ganha para ver o buraco na rua e saber por que não está sendo tampado e dizer como tem que ser feito. Esta é a função do vereador. Por isso que eu estou dizendo a você que a oposição não está sabendo fazer. Você avaliou Ramon Nilson, né, rapidamente, e em relação ao Broder, você acha que teria uma condição dele disputar o cargo na majoritária? Eu não conheço, eu ouvi 2 vezes, né, passando, fui até no aniversário dele, porque Cicinho, estava acompanhando o Cicinho, mas não o conheço, não conheço o trabalho afinco do Broder. Ah, Cíntia, mas você não está vendo aí na rede social? Rede social é muito difícil avaliar um trabalho. É muito fácil, blogueiro, TikTok, está fazendo o trabalho dele como influenciador digital. Agora, um trabalho sedimentado de um bom gestor não é trabalho de internet. A população tem que ver isso. Eu diria hoje que Broder seria um excelente vereador. Excelente. Gestor, um prefeito, eu já não posso avaliar, mas eu não sei como ficaria, não. Até porque para você ser um bom gestor, um prefeito, você tem que pelo menos ter uma equipe média do seu lado, pessoas que tenham tecnicamente algumas coisas, e eu não sei se Broder hoje, eu não vejo ele com uma equipe dessa, não. Pelo menos o que tem passado é que não tem. A preço de hoje, você não acredita que a oposição vai conseguir se unir e ter uma candidatura única, por exemplo? A preço de hoje, não. Não vejo isso. Eu, como eu disse a você, fragmentou. Eu não vejo isso. A não ser que, né, aconteça daqui para abril, a gente tem muita coisa acontecendo. Política é uma caixinha de surpresas, né? E tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Aprendi isso na Paraíba. Mas a preço de hoje, não. Eu não vejo uma candidatura única. Não vejo uma união. Isso é mérito do prefeito Nabom Vanderlei, do grupo de situação, ou, na verdade, é um defeito da oposição? É um defeito da oposição, com certeza, com certeza. Meus amigos da oposição sabem que eu converso muito com eles, eu digo, eu bato na tecla, mas é um defeito da oposição. É um defeito da oposição. Falar um pouquinho agora sobre você. Será candidata nas eleições do próximo ano? Eu e Heber, a gente vem com o projeto desde 2020. Né? E a gente tem o nosso grupo político de líderes comunitários, de formadores de opinião, pessoas que acreditam no trabalho Heber e Cíntia. O nosso trabalho ele não para, nós somos agentes políticos, então a gente sempre está intermediando muitas coisas, a gente conversa com as pessoas, a gente tenta orientar e passar da melhor forma possível, né? Para esse nosso grupo, né? Foi lançado uma pré-candidatura nossa coletiva, que é algo que eu acho que inova muito essa questão, e as pessoas não entenderam ainda o que é uma candidatura coletiva. O nosso projeto ele sempre foi coletivo. Nós fomos candidato a prefeito e a vice, e o nosso discurso sempre foi: não somos os 2 prefeitos, porque não é permitido na legislação, mas eu seria uma vice atuante. Eu sempre bati muito nessa tecla. Né? Tanto é que Jacob tem uma sala hoje na prefeitura no térreo, como eu sempre disse nos debates. Professor Jacob, parabéns por ter feito o que eu faria, né? Na verdade, eu acho que ele pegou um pouquinho do que eu estava dizendo. Ser acessível, porque não é só o prefeito, o vice também tem que estar ali. Uma outra questão, nós viemos para a candidatura de deputados, nós não trabalhamos para deputados da cidade. Muita gente perguntou e questiona, por que não trabalhar para... Porque nós não tivemos nenhuma porta aberta de deputados da cidade.
né? Nós fomos literalmente excluídos. E nossa base eleitoral não poderia ficar sem votar, né? Nossa base eleitoral nos cobrou candidatos. E nós tivemos as portas abertas, né, com Chico Mendes e com Aguinaldo Ribeiro. E assim fizemos um trabalho árduo, porque éramos eu e Eber e demos 763 votos a Chico Mendes e 565 a Aguinaldo Ribeiro, né? O que nós prometemos a esses deputados foi cumprido com esmero e até mais. E nós mostramos a nossa força, porque você trabalhar contra a máquina, né, que foram grandes candidatos que tiveram impactos, né, que já eram do poder, que já estão no poder, que continuam no poder. E pessoas da cidade trazendo outro que não são, tudo isso dificulta, e né? Chico Mendes nunca havia sido candidato a deputado, né? Então, assim, nós inovamos com isso. Nosso grupo permanece. Então, nossa pré-candidatura, quando lançamos, foi nesse sentido, de coletividade. Então, para onde nós formos, esse grupo ele se mantém. Aí você fala, mas não tem perca, tal. Existe perca. Toda eleição você vai perder eleitor. Toda campanha você perde, mas você ganha. Porque o que importa numa candidatura, numa eleição, é você ser honesto com aquela população. Olhar no olho dele e dizer, eu consigo até aqui. Eu não vou lhe dar uma BMW, eu não tenho como fazer isso. Mas eu consigo batalhar para que você tenha isso, você tenha aquilo, você tenha, pelo menos, seja bem atendido no hospital, que você tenha, pelo menos, indicação para trabalhar em empresa. É isso o papel do agente político. Sim, mas e aí? O seu deputado não arrumou, o seu deputado de Eber não arrumou nenhuma vaga? Bom, começando por mim, estou trabalhando com Cicinho. Será que meu deputado arrumou alguma vaga? Por quê? Na cidade de Patos ainda existe 99% dos cargos serem do grupo Mota. Então, é difícil você brigar contra isso. É uma crítica? Contra o grupo Mota, não. Uma crítica contra o governador, né? Não estou dizendo o grupo Mota, eles são o que são. Eles sabem fazer e estão fazendo. Agora, contra o governador é uma crítica. Por quê? Porque não dar uma mesclada, né? Então, essas coisas que eu pontuo, e às vezes eu sou intransigente, as pessoas não gostam muito, acham que eu tenho uma visão muito diferente, mas eu tenho uma visão de desenvolvimento. Em relação à candidatura coletiva, como é que funciona? Explica pra gente. Então, o projeto de candidatura coletiva ele é muito inovador, porque todos terão nome. Apenas um representa na Câmara, porque não se pode sentar uma mesa, né? Mas um fala, mas todos opinam. E se aquele não cumprir o que foi opinado pelos demais, ele pode ser retirado. A primeira vez que aconteceu foi na eleição do ano passado, né? Sim, essa possibilidade. Sim, foi até um grupo da esquerda, se eu não me engano, né? E é uma coisa que tem que ser muito mais, vamos dizer, avaliada, mais aproveitada, né? Porque, para mim e para a Eber ficou muito tranquilo, porque nós já viemos de uma parceria política. Então, para nós, bem alinhados, né? Não tem um ego. Porque se for fulano, porque se for Ebinho, ou se for Cíntia, ou se for Ebinho, a gente não tem isso. Ou se for Cíntia, Ebinho e mais duas pessoas. A preço de hoje são vocês dois. A preço de hoje seria a pré-candidatura nossa. Quem está decidido que vai ser a pessoa que vai sentar ou ainda não? Isso é com o grupo. A gente ainda está definindo com o grupo, porque é como eu disse a você, existe um grupo base, né? E essa base nossa é que vai conduzindo com a gente, que fica melhor. A candidatura coletiva estará representada por vocês dois, mas na verdade vai ter um grupo de pessoas ainda com essa mesma candidatura coletiva. Isso. Né? E aí, a possibilidade, eu vou ser muito aqui, a possibilidade de nós não sairmos candidatos? A possibilidade, porque nós sabemos aonde o calo aperta, né? Nós não podemos ser levianos,
de dizer eu vou sair a qualquer preço, porque, volto, eu e Ebinho não temos ego político, nós temos gestão. Já tem partido para isso ou ainda não? Nós somos convidados, tanto eu quanto ele, para vários locais, estamos ainda reunindo-se com várias pessoas, participando de várias reuniões e vamos ver qual o melhor caminho para nós, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem esquerda, nem direita, porque eu sou mais centro-direita, Eber é mais centro-esquerda, e para vocês verem que a parceria dá certo, porque o debate ele é válido, ele tem uma visão mais social, eu tenho uma visão econômica mais pesada, e assim nós vamos ir trazendo projetos que possam abarcar as duas situações. Vocês são o primeiro caso que estão, entre aspas, diferente em um campo político e que dão certo, viu? A primeira candidatura coletiva nesse sentido, mais para a esquerda, outro mais para a direita. Exatamente, e muita gente até brinca, né, como é que a nossa amizade perdurou pós-campanhas aí grandes, né, e perdurou porque a amizade é independente de política, né, e a gente continua sendo muito amigo. Acredito que talvez seja a única candidatura coletiva aqui em Patos, né? Eu acredito que sim. Uma das poucas na Paraíba. Eu acredito que sim, mas se bem soubesse os nossos políticos o quanto isso faz bem, eu acho que a maioria começaria a optar por isso. Né? Você também é a favor, mudando um pouquinho de assunto, da candidatura avulsa? De não precisar do partido político para ser candidato? Sou muito a favor, muito a favor. Você acha que um dia a gente alcança isso? Espero para breve, porque eu tenho algumas publicações que falam sobre isso, sobre o papel do partido político, né? Eu tenho algumas publicações que foram feitas em São Paulo que falam sobre o papel do partido político. Nosso papel de partido político, infelizmente, ele virou barganha no período eleitoral. Há muito tempo. Bom, né? Não, ele foi, parece que, criado para isso. Se a gente pensar nos Estados Unidos, vou citar, republicanos, democratas e republicanos, ele tem uma função social também. Não é só político, não é só para você se eleger, né? Ele tem a função social como organização da sociedade. E isso não é feito. Vamos lá. O partido político ele tem função jovem, mulher, minorias. Para que esses nomes existem? É só para ficar no papel? É só para eu lançar um candidato mulher, um candidato do LGBTQIA+, negro, ou pardo, ou índio, é só para lançar um candidato jovem? Não, é uma função social. O que eu disse no começo da entrevista, preparar políticos, preparar líderes. Por que não é feito o curso? Por que não é feito o que é necessário para um bom vereador chegar lá? Por exemplo, eu vou citar alguns. Nós temos no MDB a Fundação Ulisses Guimarães. Acho que é um dos poucos que ainda faz um pouquinho disso, né? Exatamente. Eu sou da época de Orestes Quércia, falecido também, do presidente Michel Temer, né, que eu chamo de presidente porque ainda está vivo, de cursos desta época, né? Estou denunciando a minha idade já. E a fundação, por que na Paraíba nós não temos? Por que em Patos não foi instituído? Existe no PSDB também. Existe no PP também cursos. Eu vou dizer porque eu fiz em todos, eu tenho certificação de todos, porque eu gosto, cada um dentro do seu estatuto, do seu regimento. Aí cada um vai elencar o que é prioridade. O PT é um que mais faz isso, a esquerda, né? O PT, PSOL, PCdoB, eles são os que mais fazem. Mesmo assim, ainda não atinge o grau social necessário. Cíntia, eu quero agradecer pela sua participação, bate-papo muito bom. Nosso horário já chegou aqui ao fim. A gente continuaria esse bate-papo aqui pelo resto da noite inteira ainda, né? Coisa boa. Adentraria aí a madrugada, mas nós temos tempo. Quero agradecer pela sua participação. Brevemente ela já foi convidada aqui para estar em outro programa e continua esse bate-papo lá com os meninos do EITA. Eu quero agradecer o convite, Jefferson, você sempre prontamente aqui para estar me convidando, agradecer a população patoense, está fazendo 1 ano que eu recebi o título de cidadão patoense, agora é dia 14, agradecer à Câmara Municipal, ao vereador Willa da Farmácia, só uma ressalva, o meu vereador não pode fazer propositura, né, o vereador que eu trabalhei, porque
eu era assessora direta dele. E agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a TV Sol e que todos tenham uma boa noite. Muito bem, agradecer a você de casa também pelo carinho da sua audiência, você que compartilhou a nossa transmissão ao vivo nas redes sociais, você que está na TV a cabo, você que deixou também o seu comentário. O Farol Político vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana com mais um entrevistado e, claro, falando sobre política. Uma excelente noite a todos. Aproveite o Natal do coração no Mix Mateus. Tá sim de oferta. Flocão de milho novo milho 500 gramas 1,39. Macarrão Pilar 400 gramas 2,15. Biscoito recheado Vitarella 120 gramas 1,79. Sabão em pó Bem-TV sachê 500 gramas 2,99. E muito mais. Sabonete Ever 85 gramas 1,49. Natal do Coração Mix Mateus, a melhor economia para as suas festas. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. De novo, a BrisaNet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A BrisaNet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. BrisaNet, o futuro ao seu alcance.